nós vamos ler Jó. Jó, capítulo 10. Diga assim: eu não sou uma carne vestida de espírito. Eu sou um espírito vestido de carne. Paloma, Deus criou primeiro o que em nós? A nossa carne ou o espírito? O que veio primeiro? Foi a carne ou o espírito? Não. O espírito. Hã? Deus primeiro criou o espírito. Certo? Para depois manifestar em nós o que? A nossa natureza humana, carne. Então, há uma diferença entre criação e formação. Deus criou os espíritos, Deus criou os anjos. Agora, Deus formou, Ele usou uma matéria-prima para formar. Então, um artesão, um olheiro, por exemplo, ele vai usar a argila, o barro, para quê? Para fazer um vaso. Então Deus, quando a Bíblia diz que Deus formou o homem, Ele pegou o pó da terra e formou o homem. Agora, quando a Bíblia diz que Deus criou, aí é o poder da onipotência dele de criar, sem necessariamente ter uma matéria-prima, alguma coisa para que ele possa usar e fazer aquilo. Por exemplo, anjos são de carne ou são espirituais? Então, se Deus formasse anjos, Ele deveria usar algum tipo de matéria para formar os anjos. Mas Ele pegou algum tipo de matéria? Não. Ele sempre o quê? Ele disse que Ele criou. Ele criou. Tá? O poder soberano de Deus de criação, inclusive em relação ao universo. Né? Diz a Bíblia que Deus criou céus e terra. Quando Ele cria, Ele dá o quê? Uma ordem. Ele disse assim, ó, haja luz do que houve luz. É o poder de Deus. Tá? Hoje nós vamos falar sobre a questão espiritual, que nós somos primeiro espírito para depois sermos carne. Então, em espírito, ou filhos espirituais, nós somos antes da criação do mundo. Tá? Agora, Deus manifestou em nós esse corpo, essa natureza humana, que é temporal, correto? O espírito volta para Deus e a carne volta para onde? Para o pó da terra, tá certo? Eu vou ler, depois a Nete vai fazer a pergunta que ela quiser, tá? Vamos lá. Jó, capítulo 10. Jó, capítulo 10. Eu quero declarar essa melhor noite para você. Você está numa audiência de excelência da palavra. O que você está ouvindo hoje, o que você vai ouvir, você com certeza não ouviria ou não vai ouvir isso no sistema religioso, denominacional evangélico. E é um prazer muito grande estar aqui para ministrar a vocês, para que vocês possam desfrutar da graça de Deus, do Evangelho, do ressuscitado do Senhor Jesus. Bom, vamos por partes, né? Vamos devagar. Jó, capítulo 10, verso 11 e 12, diz: de pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me entristeceste. Vida e beneficência me concedeste, e o teu cuidado guardou o meu espírito. Se nós quisermos ler, aqui nós vamos entender o que eu estou querendo passar para vocês. Então, qual é a visão de Jó quando ele diz isso aqui, esse texto? De pele e carne me vestiste. Ou seja, eu sou um espírito. Olha aqui, presta atenção. Eu sou um espírito que Deus pega pele e carne e nos veste. Então, quando eu digo para você que você é um espírito vestido de carne, o que eu estou provando na Bíblia Sagrada, que antes de você nascer ou ser carne, o que você é da natureza humana, você já é o quê? Um espírito. Então, a mãe que aborta a criança, o feto ali, aquele ser
de antemão, ele já tinha o quê? O espírito, já tinha uma formação. Certo? Ou a mãe não deixou, ou alguma circunstância da vida o levou que aquela criança não pudesse viver nessa carne o tempo que ela deveria viver. Mas em espírito ela é perfeita e está com o Senhor. Tá? De antemão Deus já tinha feito isso. Certo? Então, vou ler de novo, para ficar bem claro. Ó. De pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me teceste. Isso é tecer. Tá? Pegou aí, Paulo? Olha, de pele e carne me vestiste, e de ossos e nervos me teceste. Certo? Quem está conseguindo enxergar aqui que era um espírito que estava sendo vestido de carne? Tem dúvida maior? Que era um espírito sendo vestido de carne? Tem? Mas Augusto, tem dúvida? Nós somos um espírito. Diga, eu sou um espírito. Eu sou um espírito vestido de carne. Eu diria até uma linguagem mais próxima de nós, eu sou um ser espiritual. Então, a minha manifestação terrena, ela é temporal. Só que tem um detalhe. Essa vida espiritual, que deveria ser vivida de forma intensa, não é por falta de conhecimento. Você não tem que ser regido pela tua natureza humana. Você não pode pagar a conta dos danos que a tua natureza humana te causa. Existe uma vida espiritual, existe um governo espiritual, que você tem que estar submetido, para que, a partir desse ponto, este governo espiritual possa reger a tua vida humana. Então, quando este reino, este governo espiritual rege a tua natureza humana, é o que Paulo deixou escrito lá em Romanos, que nós passaríamos a reinar em quê? Em vida. Quando eu digo para vocês que nós temos que reinar em vida, não é ficar andando de fazendo viagens caríssimas e desfrutando o melhor dessa. Não é isso, não é questão humana, não é questão material, é espiritual. Reinar em vida significa primeiro ter esse conhecimento espiritual, para que quando você usufrui desse conhecimento, você exercita essa fé nesse conhecimento, você vai ver que a tua vida temporal, ela vai estar sob o jugo, vamos dizer assim, o cuidado desta regência espiritual, e que você não vai passar pelas debilidades ou pelas circunstâncias que a natureza humana, que é perversa, pode causar a você. E aí o que acontece? Milhares e milhares de pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas, que estão sofrendo e vão sofrer, porque o argumento que a liderança evangélica está usando é um argumento falso, de uma promessa que nunca se cumpre, de uma satisfação carnal que nunca vai acontecer, quando na verdade o conhecimento espiritual poderia melhorar as pessoas. Porque o evangelho da graça, ele te despe, ele tira a tua roupa humana e te faz ver quem você é. Enquanto que o sistema religioso denominacional evangélico encobre, mascara aquilo que não tem como resolver. Não podemos, eu tenho dito isso aqui, santificar a carne. Não é? Então, quando você vê na televisão, na rádio, numa igreja, o camarada dizer que vai para monte, para santificar, para buscar, para se consagrar, para orar a Deus e tudo, olha, isso é tudo mentira, isso é farsa. Humanamente falando, carnalmente, não tem como. A Bíblia diz que os que estão nessa natureza humana não pode agradar a Deus. Mas a leitura que eles têm é os que estão na carne, como se estivesse na prostituição, no erro, no pecado. Não tem nada a ver. É na natureza humana, na regência humana. Então, quando a natureza humana rege a natureza humana, é desgraça. Agora, quando a natureza espiritual rege a natureza humana, aí é a graça. Porque a graça de Deus, ela só vai acontecer na tua vida, e só pode acontecer na tua vida, porque no Espírito você é perfeito.
é o que nós precisamos. Quantas pessoas estão dando entrada agora nos hospitais de uma mentira que está dentro do seu corpo, chamada doença, que pelo conhecimento da graça poderia ficar isento disso? Quantas pessoas que estão se autoflagelando por uma culpabilidade que já foi removida na cruz em relação a Deus, porque a questão do pecado, da comunhão, porque a Bíblia diz que Jesus nos reconciliou. E o Senhor Deus não é aquele Deus que vai reconciliar nós com Ele e depois você ficou cabrinha, não vamos separar. Deus não é assim, não é. Não existe divórcio, não existe briga, não existe distância. Quando a Bíblia diz que Jesus reconciliou, reconciliou e está reconciliado. Imagina, Jesus reconciliou a nós hoje, aí amanhã a gente cometemos uma debilidade, algum erro, que a Bíblia diz que o que nós montarmos nós vamos escolher, e aí há um rompimento, há uma separação, não é ele. Deus já se afastou de você, aí depois você vem, sem vergonha, Deus me perdoou, estou aqui de volta, eu voltei agora para ficar, porque aqui é meu lugar, E não foi ninguém que disse, não, quem disse foi Roberto Carlos. Ninguém levou. E fica nesse vai e vem, que confusão louca. Nós precisamos reinar em vida com o conhecimento de Deus. Ok? Podemos dar continuidade? Está claro aqui em João, capítulo 10, 11 e 12, que nós fomos vestidos de carne e pele e tecidos com nervos e ossos. Está claro isso ou não? Tá ou não tá? Então, olha aqui. Se nós fomos recriados em Cristo, significa que essa nova criatura que você é, que eu sou, tem que estar debaixo da tutela de alguém. E esse alguém é quem? É Deus e o Senhor Jesus, o ressurreto. Correto? Pode perguntar mais, depois eu não pergunto. Posso e eu me entristeceste. Não é entristecer não, tá? Entretecer aqui é tecer, é costurar, tá? É aquela coisa os nossos nervos são assim, né? Porque se os nossos nervos, olha como é que Deus é tão maravilhoso, que quando ele tece os nossos nervos, ele entrelaça, ele faz uma trança ali, quando puxa, não quebra. Por isso que a Bíblia diz que um cordão de 3 dobras é difícil de quê? De se quebrar. Então, o tendão, os músculos, as artérias, elas sofrem uma dilatação que é suportável. E se não houvesse essa flexibilidade, meu Deus do céu, fala lá. Na verdade, nós não tivemos esse conhecimento que ultimamente, veríamos esses dois discípulos e passaríamos batidos, como já vi muitas vezes. Sim. E nunca parei para exatamente pensar que o Jó estava se referindo a um espírito vestido de carne. Tá? Então, o sistema religioso aí fora, irmão, não fala disso nunca. Porque o interesse é que a pessoa viva o quê? Terra, viva o quê? Humanidade, viva o quê? Os problemas e tudo. Então a pessoa está muito intimamente ligada e condicionada ao sistema como um todo, do que buscar esse novo de Deus. E para abastecer essa galera, tem que ter mentira, tem que ter diabo, tem que ter pecado, tem que ter um montão de coisa, porque se não tiver, não vai sustentar. Não vai. Então você vê o trabalho que eu como pastor, e vocês como também filhos de Deus, que tem vocação do pastorado, tem que ter. Esclarecer, levar essa informação, esse conhecimento para as pessoas que não têm. É difícil, é complicado, mas não é impossível. Quer ver? João capítulo 17, livro histórico de João, no capítulo 17, você vai compreender aqui um pouquinho, vai compreender melhor, claro, sobre isso que nós estamos falando. É a oração sacerdotal de Jesus de Nazaré.
Jesus era espírito ou não era? Vestido de quê? De carne. Então aí quem está falando é Jesus carne. Jesus vestido de carne. Jesus judeu. Não é isso? Jesus filho de Maria. Jesus cumpridor da lei. Vamos lá. João capítulo 17, né? 17. Verso 16. Rapidinho. Vamos lá. O que diz? Diz assim, ó. Vou ler aqui para Sumano, ó. Versículo 15 diz: não peço que os tire do mundo, mas que o livre do quê? Do mal. Olha aqui para mim. O mal existe ou não existe? Existe. Está dizendo o diabo aqui, Diogo? Não. Está dizendo o quê? Mal. E o que é mal? Natureza humana. O cara que mata o outro por causa de um relógio. O cara que estupra, que nem estupraram uma menina de 13 anos aí no negócio do WhatsApp. Ela entrou na armadilha, foi um encontro, o cara estuprou e não matou. Isso é o quê? É diabo? Não, maldade. Então o mal existe, a natureza humana ela é infestada dessa malignidade, dessa maldade. Por isso que Paulo ansiava por ver a transformação do corpo, e essa vai ocorrer quando o Senhor Jesus voltar. Amém? Porque a Bíblia diz que aqueles que estiverem vivos serão o quê? Transformados. Os mortos ressuscitarão primeiro, mas os que estiverem serão transformados. Que transformação é essa? Se eu estou vivo nesse corpo de carne, que transformação é essa? Eu vou receber uma carne nova, é isso? Eu estou velho e vou voltar aos meus 25 anos? Não. É uma transformação espiritual. Ou seja, nós vamos voltar a ser aquilo que Adão foi antes de ter cometido o quê? O pecado. Então, essa nova vida, esse corpo espiritual, ele vai se manifestar. Ok? Vamos lá. O 15. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Olha aí. Você é do mundo? Hã? Quando está falando aqui não são do mundo, não são, não pertencem. Essa natureza humana ela é temporal. Ela vai passar, eles não são isso. Jesus de Nazaré estava dizendo assim, ó, vocês não são isso. Eu não sou isso. Eu não pertenço a esse sistema. O meu sistema é outro. A minha existência é outra. Ela acontece em outro plano, que é o quê? Que é um plano celestial, espiritual, estabelecido por Deus. Por isso que você, quando aprende da graça de Deus, tem que dar menos importância para aquilo que está orbitando em tua volta e dar importância para as coisas de Deus. Não estou dizendo que você tem que deixar de trabalhar, que você tem que deixar de estudar, que você tem que deixar de cumprir os seus deveres, não. Eu estou dizendo para você que se você der atenção para os teus problemas, para aqueles que já existem, para aqueles que vão vir, você vai se afundar, vai naufragar. Nós não temos tempo para isso. Nós precisamos nos encher do Espírito. O que é se encher do Espírito? Efésios 5,18. Conhecimento de Deus. Quanto mais conhecimento do Espírito de Deus, das verdades de Deus, eu não vou ser enganado. O diabo está vindo aí, Deus vai me revelar. Para com isso aí, essa história eu já vi. Eu não vivo mais isso não. Mas por que eu vou revidar quando alguém tentar me ludibriar, me enganar com essas historinhas? Conhecimento que eu tenho. Então, o conhecimento espiritual que eu tenho vai me blindar de muita coisa, de muito lixo que estão sendo lançados nas mentes das pessoas que estão aí frequentando essas igrejas. É o conhecimento. Porque quando você conhece, você tem conhecimento, você tem condições de medir, você tem condições de mensurar, você tem condições de entender o início, meio e o fim daquela situação que você está vivendo. Ou seja, você é um administrador de si mesmo.
Hoje em dia, infelizmente, tem muitas pessoas que são regidas por outras, né? Elas não têm domínio próprio, elas não conseguem viver a si mesmas, elas têm que viver em função da outra, do que a outra diz, do que a outra fala, do que a outra pensa. E quando falo outra, não é nem pessoas próximas de casa. A televisão, por exemplo, é um meio de manipulação, os programas que existem, uma série de outras coisas, que a pessoa vai, porque nós somos uma soma de muitas coisas, né, que a gente absorve diariamente, e aí você imagina, onde eu falo. Um camarada já, Jornal da Globo, por exemplo, o Jornal Nacional, aí tem aquela vinhetazinha que a gente conhece, né? Aí já dá um boa noite. Boa noite. Olha, acaba de acontecer lá no Irã, lá não sei lá onde, uma tragédia que, olha, mais de milhares de pessoas morreram carbonizadas porque um camarada explodiu uma bomba, tem gente despedaçada para tudo que é lado. Está acontecendo lá na Ásia também, lá uma tsunami e tal, não sei o quê. E no Brasil tem gente sendo decapitada com requinte de crueldade nas favelas e não sei o quê, e tudo desemprego e isso e aquilo. Olha, a doença, tem uma doença nova aí chegando e tal, não sei o quê, transmitida pelo ar, e você tem que sair de casa com máscara e não sei o quê. Aí só inferno. E no final, o infeliz ainda diz, boa noite. Como é que tu vai dormir? A pessoa que reina em graça, a pessoa do evangelho, da graça, ele não vai ficar dando atenção nessas coisas não. Por quê? Porque você é uma caixa de Pandora e você não pode se deixar encher dessas más informações. Você não pode se deixar envolver com esse tipo de informação que vai inflamar em você ou vai causar em você uma desordem psicológica. E aí as pessoas que têm esses problemas psicológicos dizem que é diabo, que é o demônio, tudo, mas não é. É porque eles não conseguem depurar ou separar aquilo que é bom daquilo que é ruim. Tem gente que tem vício de ver o da Atena, aquele programa da tarde, só tem desgraça. O outro é do Marcelo Rezende, só tem desgraça. Tem gente que gosta disso. Tem outros que gostam de novela, traição é isso, ensina como trair, ensina como ser lésbica, ensina como ser homossexual, está tudo aí. Então, quando eu digo para você que você precisa se encher desse conhecimento, você precisa congregar, porque mesmo você sozinha, pegando a Bíblia Sagrada, não rola. Não é à toa que eu estou aqui. Por quê? Porque eu quis estar aqui? Não. De antemão, Deus separou o Silvio lá atrás e falou, não quero você nesse tempo para explicar para o meu povo, para os meus filhos, isso não. Então, eu sou um espírito vestido de carne, eu estou falando do teu espírito para que você aprenda. Agora, se você me vê carne, já acabou. Porque carne não funciona. É por isso que agora nós vamos ver Gálatas capítulo, não, primeira, 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, 16 e 17. Então olha só para recapitular. Você é um ser espiritual que participa de um corpo de carne. Pode repetir isso aí? Dá para repetir? Diga. Eu sou um ser espiritual que participa de uma natureza humana. É como se você estivesse aqui de passagem, e é o que Paulo diz. Nós somos forasteiros aqui. Jesus disse, olha, eu não sou do mundo como eles não são. Eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do quê? Do mal. Então você tem que entender que você é um ser espiritual e que precisa ser regido pelo Espírito. E aí eu vou ler depois, lá em Gálatas, quando a Bíblia diz o quê? Andai em espírito e não cumprireis o quê? As concupiscências da carne. Por quê? Porque se você tem uma natureza espiritual, se você é nascido do Espírito, essa vida do Espírito vai se dar no âmbito espiritual e não no âmbito natural. É o que as pessoas confundem, está cheio de gente louca. Você vai nos manicômios aqui do Rio de Janeiro, que tem de crente lá doido, não é brincadeira não. Mistério do radinho, do abafabalo, tanta coisa, fora aqueles que estão falando aí, andando na rua falando sozinho. Uma vez eu peguei um trem para ir para o monte, na época que eu gosto de orar, se eu tiver que orar no monte, eu vou para o
Camarada lá, rapaz, pregando dentro do trem, aí teve um lá que não quis. Ah, meu irmão, ele desceu da cruz e começou a xingar, mas foi uma confusão. O cara quer bater nele. É assim. Como é que eu vou dizer isso? É o xiitismo brasileiro, onde as pessoas abraçam a religião e se uma pessoa não concorda com aquilo que você faz, com aquilo que você vive, e se você não aceitar de forma natural e voluntária, eles passam a te oprimir e passam até fazer perjurações, né? Começa a amaldiçoar, não sei o que, ó, vai acontecer isso, tal, aquilo. Por quê? Porque você não quer. E quando acontece alguma coisa, eu falei, ó, aí, ó, não quis buscar Deus, o diabo, foi o diabo. Coisa do tipo, né? Mas, graças a Deus, que vocês estão aqui para aprender, nós estamos passando por esse processo de renovo de Deus, graças ao Senhor que chegou a nós esse conhecimento. E eu tenho prazer em passar isso para vocês, e eu creio que essa palavra vai correr, e que não vai demorar muito. Nós temos aqui algumas dezenas de pessoas que estarão interessadas em aprender. E eu, com prazer, terei o maior prazer em ensinar e passar para essas pessoas. Tá? Vamos lá. 2 Coríntios 5. Versículo 15, 16 e 17. E ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu, o quê? E ressuscitou. Então, está claro aqui ou não está? Se a Bíblia diz que ele morreu por todos quem? Toda a humanidade? Não. Ele morreu por todos os escolhidos, ele morreu por todos os eleitos, ele morreu por todos os predestinados. Foi por esses que Jesus morreu. Para quê? Para que aqueles que vivem não vivam mais para si. Está claro? Então, essa vida para si não é uma vida egoísta, mesquinha que você tem que viver, não. É essa vida humana. Você não tem que viver segundo a regência da tua carne, da tua natureza humana. Você tem que ser regido, guiado e viver para aquele que por você morreu e ressuscitou. Que é quem? Que é o Senhor Jesus, o ressuscitado. Não é o Jesus de Nazaré, é o ressuscitado. Então, esse conhecimento da graça de Deus, ele vem através de quem? Do próprio Deus, que era Jesus. Mas vem aonde? Na mente. Por isso que Paulo diz o quê? Que nós temos o quê? A mente de Cristo. Não é uma mente carnal, é uma mente espiritual. E como isso se processa? Vamos lá. Você está diante de uma situação, de um problema. Você tem duas maneiras de ver esse problema e de tentar achar uma chave, um caminho para resolver o problema. O problema de ordem humana, que é o que mais acontece. Chegou para você uma perda, que nem a pastora Jane do pastor Jorge morreu, né? Passou. Por certo, ele não esperava ficar sem esposa. Ninguém espera, né? Nós não estamos programados para perder. A natureza humana é tão egoísta que a perda causa tanto sofrimento e que se você tivesse vivendo a leitura espiritual, você não enxergaria dessa forma. Mas por que as pessoas sofrem? Tem outros que até vão mais cedo, em função de ter perdido um ente próximo, um querido, por não aceitar. Aí entra depressão e uma série de outras coisas, e traz uma desestrutura na família, emocional. Quanta gente aí que estão robotizadas na rua, que você olha assim, como que gente que não é bonita, que é um bonito, olha que bacana, mas tudo robotizado. Por quê? Porque interiormente estão destruídos. Porque perdeu o pai, porque perdeu a mãe, porque perdeu a namorada, perdeu o namorado, perdeu não sei o quê, perdeu o emprego, tal, não sei o quê. E nós estamos vivendo uma desordem total. E esse é um motivo a mais para você sair desse plano espiritual, ou melhor, desse plano humano, dessa natureza humana, e voltar para o lugar que você foi levado. A Bíblia chama de transporte. Jesus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, olha só, o que eu quero dizer.
Se você é nascido de Deus, se você é recriado em Cristo, essa vida esquece, você não vai conseguir viver na sua carne. A vida que Deus quer que você viva, ela só vai acontecer no Espírito. No Espírito você tem repouso. No Espírito você tem consolação. A tua natureza humana, ela está sendo orquestrada pelo próprio Deus, porque Paulo ensina a nós que o Senhor Deus, ele o quê? Não leva mais em consideração as iniquidades e tudo, perversidade do que? Da natureza humana, mas ele deixou escrito. O que você semeia, você colhe, correto? Então a gente não vai dar mole, por quê? Porque sabemos o que essa natureza pode causar. Então você que tem vindo aqui ao CIEM, você é um privilegiado, por quê? Porque aqui você sabe quem você é. Todos nós sabemos o que nós somos. Com todo respeito a vocês, vou me usar de linguagem chula. Eu vou dar mole para cá? Você vai dar? Não, isso não vai acontecer porque eu sou um homem de Deus. Quantos homens de Deus aí que parece que é de Deus, que vive essa natureza humana? E aí você que não é boba, não é bobo, opa, não vou por esse caminho não, porque eu sei onde vai dar. Eu sei aonde essa conversa vai dar. Eu sei aonde esse olhar vai chegar. Eu sei aonde esse pensamento pode me levar. Então, você precisa ser educado para que o freio de ajuste que Deus tem no Espírito você se enquadre. Então, opa, desperta do que dormes. Em Cristo que te esclarecerá. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, nós lemos. O 16 diz o quê? Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo o quê? A carne. E se ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o quê? Conhecemos desse modo. Então olha aqui, se você é um ser espiritual, e se Jesus ressuscitou e ele é hoje totalmente espiritual, você não tem que olhar para Jesus com peninha, morreu na cruz. Isso é passado. O sofrimento, isso é passado. Ele ressurreto, ele está perfeito, tremendo, é Deus purinho. Então, eu tenho que viver para esse Cristo ressuscitado. E aí, o 17, que existem muitas plaquinhas aí nos carros, nas janelas, a pessoa pega adesivo e põe lá, que é aquele que está em Cristo, o quê? Quem é que está começando a compreender esse versículo? Aquele que está em Cristo, nova o quê? Então, essa vida nova, ela só se dá em Cristo ressuscitado. Viu lá? Então a pessoa, tem muita gente, não, porque agora eu sou nova criatura. Quem é que já ouviu isso? Eu vou para a igreja. Eu estou na igreja agora eu sou crente. Eu sou nova criatura. Irmãos Augusto, é nova criatura uma pessoa dessa? Não. É a mesminha que está ali. É a mesminha que foi ensinada a mentir, a roubar. É a mesma, está tudo ali. Está tudo ali. É a mesma pessoa que tem vontades, né? Tentações, pensamentos. Está tudo ali, está tudo aqui. Então, essa nova criatura nunca vai se dar pelo fato de eu frequentar uma igreja, eu ter levantado a mão para Jesus, que não tem nada a ver, que nem na Bíblia está, de levantar a mão para Jesus, de aceitar Jesus, né? De ter o nome no hall de membros, de ter uma carteirinha de igreja. Nada disso muda nada, é a mesma palhaçada, é a mesma coisa. O que vai mudar a pessoa é o conhecimento da graça de Deus. Quando ela aceita, ela mergulha nessa graça, ela toma uma posição, não, eu quero viver essa vida em Cristo. Aí, quando a pessoa toma essa decisão, beleza, tranquilo, porque aí a assistência dos anjos vem, né? Os homens que Deus chamou com esse conhecimento vão estar ali próximos para ensinar, para educar, e ela vai reinar em vida. Ela não vai ter falta de nada. Por quê? Porque no Espírito ele é perfeito. Então, se eu posso buscar o que é perfeito para cuidar do que é imperfeito, por que eu vou ficar lutando com o imperfeito para tornar uma coisa imperfeita quando nunca vai acontecer? É besteira. Vocês concordam ou não?
ir lá para Jó de novo, mas Jó 38, vamos falar um pouco sobre a criação e a formação.